De uma família imigrante de Marrocos, chegou na Amazônia no século passado, pai militar e depois empreendedor, montando uma pequena loja de ferragem de bairro. 34 anos depois, hoje, Beni se torna uma das maiores lojas de material de construção do norte do país. E para a gente falar sobre isso, trouxemos aqui Gabriel, que vai mostrar para a gente como que ele vem ajudando na transformação digital dessa empresa. Essa é a família Benzicre. E esse episódio é para quem gosta de tecnologia, varejo e inovação. Fique com a gente. Fala pessoal, bem-vindos ao Bora Soul! E aí, meu irmão? Não vai fazer lá, não? Vou falar que eu esqueci, eu achei que ia falar, mas eu tava esperando. Vocês falam junto, Bora Soul! Não, é porque a gente tem um roteiro aqui, entendeu? Eu deixa dele. Essa do... Beleza? Vamos lá. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Bora Soul. Pessoal. Obrigado pela chamada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria muito bater esse papo, já vi as outras conversas e gostei bastante. E parabéns também pelo podcast, parabéns pela iniciativa. Acho que a gente estava aqui em Manaus especificamente precisando assim, bater esse papo, desmistificar algumas coisas. E é muito importante esse momento e essa troca para poder todo mundo crescer, né? O mercado todo, a gente, as pessoas que estão escutando. E... parabéns de novo aí pelo papo. A gente já tá ensaiando já faz algum tempo, né? Vai pra lá e aí esse bicho vem, não, tô indo pra São Paulo, volta, tô indo pros Estados Unidos, volta, vambora. Então não, tá bom. Porque o nome do Gabriel, o pessoal pensa que é Benzicre, que é internacional, mas é Benzicre. Benzicre. Vamos lá. Como é que é essa história, né, da tua geração? Como é que sai de Marrocos, século passado, para chegar aqui em Manaus? Conta um pouquinho pra gente. A nossa história, a história da nossa família, ela vem de gerações, né, aqui no Amazonas. A nossa família veio de imigrantes marroquinos, parou em Belém primeiro, a gente tem família em Belém, depois acabou indo pro resto do Brasil também, tem família no Rio, tem família em São Paulo, tem família nos Estados Unidos, depois a família foi abrindo aí Brasil afora, mas originalmente a gente começou também lá em Belém, veio pra cá. Começou com indústria de couro de jacaré, que não tem nem nada a ver com a história de material de construção. E aí depois a gente foi expandindo para terrenos, para imóveis, para distribuição e exportação de castanhas e óleos, que existe a indústria até hoje, mas ficou com a outra parte da família. Então tem a outra parte da família que também ajuda a gerenciar tudo isso e ainda continua a operação até hoje. Mas o meu pai, ele foi militar, e aí nessa época de militar ele conheceu algumas pessoas e acabou se apaixonando pelo mundo. Começou a economia, depois foi para engenharia, se apaixonou pela engenharia, e aí ele viu trabalhando na obra que tinha oportunidade naquela época, 35 anos atrás. A gente tem empresas aqui em Manaus já sólidas de material de construção que começaram nessa época também, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então foi o começo do boom aí dessas lojas maiores de material de construção, e foi quando ele viu essa oportunidade do mercado de ter algo nesse sentido. E aí começou pequeno, a gente morava em cima, na verdade, da loja, e a loja era embaixo, né? Já começa ali onde é hoje, na Boulevard? Já, sempre foi. Onde era meu quarto, hoje é UTI. Então hoje o meu quarto virou TI, mas a gente foi expandindo e aí aumentando a loja, aumentando o mix, aumentando o portfólio, trazendo mais cliente, fazendo marketing. Se meu pai por um tempo ficou em São Paulo, foi até onde eu peguei um pouco a minha referência de ir para São Paulo, fazer SPM, estudar fora. Então ele passou um tempo fora, deixou com algumas pessoas, com duas pessoas já de confiança a loja para ele tocar de longe. Na época não existia o home office, né? Então ele ficava viajando com pasta, com papel. A minha casa era um escritório, um verdadeiro escritório de tanto papelada. Mas deu certo, ele ficou 2 anos nessas indas e vindas. Eu acabei ficando um pouco mais de tempo lá em São Paulo. E ele voltou. E a gente veio crescendo. A gente fundou a Força Construtiva, a gente junto com as outras lojas, foi uma tese do MBA do meu pai, que ele
na época tinha essa rede associativa vindo muito forte no Brasil todo, as redes associativas estavam crescendo na época, e aí ele teve a brilhante ideia, por que não criar uma rede associativa em Manaus? E aí chamou alguns varejistas daqui da praça para poder criar essa rede associativa que hoje se chamou Força Construtiva. Mas já foi o headquarter da Força Construtiva, o centro de compra, tudo era na BN, assim, era tudo na BN. Olha, isso aí não sabia, As entrevistas, algumas entrevistas eram na BN, a compra era centralizada lá com a gente, então tinha muitas coisas e aí começou a se expandir, e aí cada um foi cuidando um pouco mais da sua operação, e aí a gente acabou decidindo sair da Força Construtiva e continuar com a BN, só a BN como marca aí sozinha. Mas durante esse tempo a gente veio aprendendo, a gente veio crescendo, a gente veio expandindo, aumentando o nosso mix. E como meu pai sempre ele fez SPM lá em São Paulo, então ele sempre foi do marketing. Então a SPM, para quem não sabe também, é a Escola Superior de Publicidade e Marketing. Então é uma das melhores escolas de publicidade e marketing da América Latina, assim, é uma lavagem cerebral de branding, marketing, assim, que a gente sofre. E ele pegou um pouquinho desse vírus do marketing, então ele sempre investiu muito em marketing. Desde que a loja, eu me conheço por loja, a gente tem o panfletinho, a gente tem uma identidade na loja, a gente tem um bonezinho, sempre a gente veio cada vez agregando mais ao nosso marketing, mas sempre existiu, nunca foi uma coisa que ele falou, não vou investir, eu não tenho lucro, mas eu tenho que investir em marketing, tipo assim, é essencial. Pode, às vezes, não, de fato, não tá tendo uma rentabilidade muito boa, mas você vai deixar de investir em marketing? Não existe essa possibilidade, senão a gente para de investir em marketing, a gente para de vender. Esse, para mim, é um resumo. Então, sim, a gente veio crescendo e hoje, nesses últimos anos, a gente está nos top 5 aí maiores. A gente brinca que é o metro quadrado mais caro do mercado, porque hoje a gente é a única top 5 que tem uma loja só. As outras todas são empresas muito maiores, são mais velhas também, tem mais lojas, tem mais clientes. Quando a gente está falando do distrito, tem um outro mix também. Então, hoje a gente está entre as maiores e a gente brinca que a gente tira leite de pedra. Hoje a gente tem uma eficiência, é uma coisa que eu venho trazendo muito forte também. Essa eficiência operacional, eficácia operacional, tentar fazer o máximo com o mínimo mesmo. Porque é hoje que a gente, no varejo, no geral, a gente tem que estar prestando atenção nisso. Né? Você tocou num ponto que é importante, né? A gente viu que a cidade, ela cresceu muito horizontalmente. Vocês estão aqui numa zona sul da cidade, e ela expandiu muito, norte, leste. Vocês não... Por que até hoje não teve uma expansão de lojas para outras zonas da cidade? Hoje a gente vê que, de fato, ainda tinham algumas coisas para fazer internamente, processo, pessoas, mix, que a gente conseguia fazer mais com menos. Então, o cenário brasileiro não é um cenário favorável hoje para a gente estar crescendo. Assim, a gente precisa crescer, mas a gente tem que ter cautela. Então, a gente hoje conseguiu chegar nesse nível de estar entre os top 5 com uma loja, porque a gente conseguiu acreditar que com essa operação que a gente tem, a gente ainda conseguia fazer mais coisas e conseguir rentabilizar mais, ganhar mais dinheiro, ter mais portfólio, ter mais cliente. Hoje o digital favoreceu muito isso é um fato. Na época do Covid, quando muitas empresas ainda não estavam preparadas para ter aquele atendimento, a gente como loja de material essencial, a gente já tinha televendas, a gente já tinha venda pelo WhatsApp, a gente já tinha venda por link, então a gente já tinha várias facilidades e várias coisas que vieram favorecendo a gente ao longo desse tempo. Então a gente estrategicamente entendeu que eu não preciso investir 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais aqui numa loja para atender e para chegar no cara lá da Zona Leste. Eu posso ter um atendimento expresso, eu posso ter uma televenda eficiente, eu posso ter uma venda, um site bom, eu posso ter um atendimento de qualidade que vai gerar valor para poder atender essa pessoa na casa dela. Não precisa vir até mim, mas eu posso ir até ela com foto, com atendimento, com um atendimento mais próximo do cliente. E aí, de fato, até agora a gente conseguiu fazer isso, mas agora chegou no limite. Então a gente está com plano agora de abrir mais uma filial, sim, que agora a gente viu que não tem como. Na loja que a gente vai inaugurar ainda mais 40 vagas.
Então a gente ainda tem algumas coisas para fazer na unidade que a gente está, que vai gerar mais receita, que vai gerar mais recorrência, então a gente está focando um pouco nisso. E aí depois a gente vai ter essa nova filial, que a gente viu que... Porque também, ao longo desses anos, a gente veio se fortalecendo no interior. Então, fazendo ação no interior, conversando com pessoas no interior, falando agora com até influencers no interior, para poder ter essa abrangência, esse alcance. Então, a gente viu os nossos números, quando a gente estava falando de comunidades, a gente tem uma comunidade específica para as pessoas do interior, então não pode entrar nessa comunidade quem não for do CEP, quem for CEP Manaus. Então, só específica para o pessoal do interior, que a gente foi vendo que a gente foi crescendo esse alcance. Explica melhor quando você fala comunidade. Hoje, assim, a gente acredita na força da comunidade, da influência, né? A gente tá vindo de uma era de influência e a gente percebeu que a influência, o influenciador grande, o influenciador que tem 1 milhão, 2 milhões, às vezes ele tem uma dinâmica onde as pessoas estão lá mais para ver a vida dele, estão para entender quem ele é, tem um impacto de influência, mas às vezes está fazendo tanta publicidade, tanta coisa que passa batido. Então, não necessariamente porque aquele influenciador está falando, todo Perde mundo um pouco a credibilidade, você perde fala? um pouco a credibilidade. Então, a gente está entendendo que a microinfluência, não no sentido do influenciador, mas como a gente consegue ter comunidades, engajar comunidades, fazer a diferença para a nossa comunidade e fazer a diferença ali na vida do cliente, onde a gente consegue estar mais próximo do cliente e conseguir reter esse cliente até o momento de fato da compra dele. Então hoje a gente quer solucionar os problemas da vida do cliente, quer facilitar a obra e quer facilitar o dia a dia dele. Então essas comunidades aproximam a gente do cliente, fazem eles entenderem que não, tá bom, realmente ele tá comigo, ele quer me ajudar, quando eu preciso ele tá aqui e até o momento da compra dele. Então, a gente acredita muito na força da comunidade. Isso, comunidades de empreiteiros, comunidades de engenheiros, comunidades de pintores, comunidades de pessoas do interior, comunidades de pessoas físicas que são hoje nosso cliente. Então, hoje a gente gerencia várias comunidades, hoje são mais de 2.000 pessoas em comunidade, que a gente gerencia e vai fazendo esse relacionamento ao longo do tempo. E qual canal você está usando para administrar isso WhatsApp. aí? Tudo essas comunidades todas em WhatsApp? Todo WhatsApp. Legal. Todo em WhatsApp. Isso é uma coisa que eu queria até comentar, porque como... E rede social também, né? Tem a comunidade do Instagram. Legal. Você falou, tocou num ponto que vocês hoje tentam levar a BN até o cliente, já com a informação e tudo mais. Esse mix de canais, né? E-commerce, televendas, a própria loja física, como é que eles convivem, né? No caso, o digital, ele canibaliza ou ele complementa a loja? É importante a gente sempre desenhar a jornada do cliente, né? A gente se fala muito em jornada do cliente, não mais só da parte do funil de venda, mas de toda a jornada que esse cliente ele passa. Então, para cada canal, de fato, tem que ter uma estratégia. Isso é muito importante, ter uma estratégia para cada canal e como cada canal vai se diferenciar um do outro para justamente ele não se canibalizar. Então, para cada canal, para o WhatsApp, para o Televendas, para a loja, que é um canal, né? É um canal físico. E o Instagram, ele não, hoje é uma questão mais de relacionamento, ele não fecha a venda. O nosso cliente, ele prefere ir no WhatsApp. É o mesmo cliente do WhatsApp, ele tá no Instagram, ele fala, mas manda teu WhatsApp. Ele de fato não quer fechar aquela venda, porque acho que ele não se sente confiante, confortável, não tem a facilidade da usabilidade, mas o fato é que ele não fecha nada pelo Instagram. Então a gente vai direcionar ele para o WhatsApp e aí cada canal de venda ele vai ter uma estratégia de preço mínimo diferenciado. Então, nesse canal você tem um valor mínimo menor, nesse canal você tem um valor mínimo maior, nesse canal você tem um desconto maior, nesse canal você tem um desconto menor. Então a gente de fato tem que fazer, como o venda de atacado varejo, tem que fazer uma estratégia para cada canal realmente se diferenciar e essa jornada ir sendo completada. Porque senão o próprio vendedor, ele fica com medo, fala, eu vou falar pro cara ir pro site, sendo que, ele tem que comprar comigo. Eu vou falar pro cara ir no Televendas, sendo que ele tem que comprar comigo. Então, a natureza de venda é isso. A natureza do vendedor, ele vai ter um pouco de ciúmes ali e tem que ter uma estratégia muito clara, não só pro cliente, mas pro vendedor também, para as pessoas internas, para que elas não tenham medo de concorrência, porque eles sentem que realmente cada canal é um concorrente. E na verdade não, é o cliente que escolhe, é o cliente que vai fazer e o diferencial do vendedor que a gente fala na venda assistida, na parte consultiva. Não, se o cara quer uma lâmpada,
Ele vai no site, compra uma lâmpada e chega no mesmo dia. Hoje a gente, quando a gente está falando de ser mais acessível, de ter mais facilidade, antigamente nossa entrega era em 72 horas. Hoje em dia a gente já entrega produto pequeno no mesmo dia. Legal. Então, assim, a gente conseguiu acelerar a nossa operação e melhorar nossos processos internos muito. Então, às vezes é o feijão com arroz, é um processo mais ajustado, é alguma coisa que a gente sabe que pode ser ajustada, que é uma mola propulsora. Por exemplo, eu vou gerar mais valor fazendo isso ou fazendo isso para o meu cliente. Então, a gente sempre tem que escolher o que vai gerar mais valor, e a gente conseguiu tomar boas decisões nesses últimos tempos e facilitar a vida do dia a dia. Peraí que eu acho que isso aqui é importante, hein? Até que horas a pessoa comprando no site você consegue entregar em Manaus? Até 10 da manhã. Entrega Então no mesmo fica dia. ligado aí, pessoal. Se comprar até 10 da manhã, comprando no site ou no WhatsApp, é entregue no mesmo dia. Sim, ou na loja, loja também. Vou testar, hein? Legal. Eu tô precisando das coisas lá em casa. Eu também tô precisando, Vou testar, hein? Pô, legal, isso é muito legal. Produtos de massaveiro, tá? Vamos fazer uma casa em um dia. Não, claro, produtos pequenos, mas são aquelas coisas. Asterisco, né? O sinal jurídico me mata. Vocês estão Sinal jurídico me mata. Vocês estão com quantos mil SKUs hoje no portfólio de vocês? Hoje a gente está com mais de 20 mil ativos. A gente está com 24 mil ativos e mais os outros que estão cadastrados, estão com produto, mas são mais de 30 mil produtos hoje. Então, e a gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores desse processo de jornada de vendas, né? Uhum. O consumidor quer comprar uma casa, quer construir uma casa, ou quer reformar uma casa, ele evidentemente vai ter uma jornada mais longa. Começa um processo de, desejo, pesquisa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas também vocês vendem produtos de necessidade imediata. É uma lâmpada, é uma torneira, é um vaso que quebrou, é uma pia, enfim. Então você tem vários momentos da necessidade da pessoa. Inclusive, é uma loja que tradicionalmente, já há muito tempo, mesmo antes da pandemia, abria aos domingos. Todos os dias, de domingo a domingo. E que pouca loja na época, né? E essa tradição, até hoje disso. Você precisava de uma coisa assim, puxa vida, qual que é a loja que eu vou? BN. Então, ou seja, aquele bem de consumo prioritário estava lá pronto para atender. Como é que vocês trabalham hoje essa jornada de imediato e essa jornada mais longa do cliente? A gente abre de segunda a segunda ainda, domingos e feriados, para todo mundo saber, tá? Domingos e feriados. Domingos e feriados estamos lá, são 3 dias no ano que a gente não abre, que é o Réveillon, o Natal e o Yom Kippur, que é o nosso nosso dia religioso, nós somos judeus também, para todo mundo saber, então nossa família toda é judia, então a gente tem os rituais. Uhum. Então o Yom Kippur a gente é uma data que a gente respeita e aí não tem negociação também. Tá tudo certo. Mas hoje, falando dos produtos, assim, é uma coisa que eu venho conversando muito com os vendedores para eles não entenderem essa canibalização e essa concorrência entre canais. Hoje, o grande foco da venda assistida e da venda da consultiva é tentar fazer esse high ticket e fazer essa venda de produtos de maior valor agregado. E querendo ou não, são produtos técnicos. Assim. Hoje a gente está num mercado que é um mercado muito técnico. Então, falar de argamassa, falar de tinta, falar de permeabilização, falar de PU, falar de própria cerâmica, a diferença de cerâmica e porcelanato, são coisas muito técnicas que a pessoa normal não vai saber. Esse é um fato, ela não vai saber. Então, hoje o papel do vendedor tá para fazer essa venda assistida e entrar nesse ponto crítico da obra, onde as pessoas vão ter mais dúvida de fato. Então, hoje o nosso desafio é treinar os vendedores, treinar a toda a equipe para ser o mais técnico possível e solucionar a vida desse cliente. Algumas lojas, elas têm uma dinâmica diferente, onde cada vendedor, às vezes, é responsável por um setor. Então, esse setor aqui eu estou responsável hoje. Amanhã eu estou responsável por esse setor. Não é, isso aqui não é comigo, isso aqui é com fulano. Então, lá na loja a gente não tem isso. Então, todo mundo sabe tudo. A gente treina todos para saberem o máximo possível. A gente agora está desenvolvendo, junto com inteligência artificial, junto com o notebook LM, que ele já
pega a base, para quem não sabe, o notebook LM é uma ferramenta de graça que o Google dá para todo mundo que tem Google, e que a gente consegue colocar qualquer material e ele faz resumo, faz apresentação, faz filme, faz tudo, né? Mapa mental, então, inclusive prova. Então agora a gente está desenvolvendo provas. Cursinho da Bene para os vendedores. Exatamente. E testes de nivelamento, né? Então, qual vai ser nosso planejamento de treinamento para esse ano, de venda, de técnico? Então, a gente tem tempo limitado, então não tem como ensinar tudo sempre. Mas onde está pior? Então, a gente agora está desenvolvendo alguns testes para fazer esses testes de nivelamento junto com inteligência artificial, para poder fazer os testes de nivelamento e o nosso planejamento de treinamento. Hoje a gente faz no boca a boca ali, como é que tá isso, como é que tá aquilo, muito no empírico e no qualitativo, mas a gente quer desenvolver isso junto com inteligência artificial para melhorar e otimizar esse processo, né? Quero pegar esse gancho aí. E eu quero saber, no caso, Gabriel, quando é que foi o momento que vocês perceberam que o digital ele não era mais assim uma opção, ele era urgente, precisava entrar na raiz de tudo em vocês? Sim. Foi exatamente no Covid. Eu acho que o Covid ele foi um turning point, foi um ponto de ruptura ali para a gente entender o quanto essa facilidade e o digital, não só a rede social, mas toda a parte de digitalização, ela era essencial para a gente. Então foi quando, de fato, a gente teve os melhores resultados, porque estava todo mundo fechado, tinha empresa que não tinha operação já estruturada para isso, e a gente estava estruturado. Então foi quando a gente teve nosso maior, estava todo mundo em casa também, foi quando a gente teve nossos melhores resultados. Então a gente viu aquilo, falou, cara, a gente fechado teve melhor resultado, que loucura. Então como tu com uma loja fechada, sendo um varejo físico de 30, 25 anos, loja fechada, porta baixada, porque não podia abrir porta, consegue ter um melhor resultado da história. Mas sabe que isso aí foi um resultado de várias empresas de material de construção. Sim. Né? E aí é aquela história. As pessoas começaram a olhar para dentro da sua casa. Foi. Então, poxa, eu tô em casa, nunca tinha reparado essa parede aqui, preciso dar uma melhorada, essa tempo, tinta. As famílias juntas, né? E olhar e começar a gostar de volta da sua casa, né? Sim. Preciso revitalizar, preciso dar uma melhorada, preciso pintar. Então, eu acho que isso aconteceu em vários aspectos, em várias empresas de material de construção, eu já ouvi isso aí. Esse fato de você falar que estava preparado, pós-pandemia, o que vocês conseguiram, então, trazer de salto? Abriu, né? Agora, a gente não pode parar. Tudo que é esse aprendizado, vamos alavancar mais isso, né? Como é que foi esse processo? A gente veio melhorando o nosso processo de atendimento. Foi muito bom, porque com esse cisne negro, a gente entendeu várias necessidades do cliente, né? Tipo, quero uma foto melhor, quero um vídeo, quero não sei o quê. Mas eu preciso de alguém me atendendo 24 horas. Foi, de fato, a gente tinha um televenda de uma pessoa, a gente já tem um televenda de 4, 5 pessoas, a gente está contratando mais. Então, a gente veio nessa constante crescente e o link de pagamento fez sucesso, mas teve problema de chargeback. Então, como é que a gente vai conseguir ter uma rentabilidade melhor, uma segurança melhor no nosso processo digital? Aí como é que a gente vai ter mais eficiência no nosso processo digital de atendimento? Porque um vendedor, ele tem informações, a gente até na época fez um formulário do 1 para não sei o que, 2 para não sei o que lá, e aí eu contabilizei todas as opções para entender onde era a dor do cliente. A gente via que era mais dúvida de horário, dúvida de só o preço, algumas coisas. Então a gente veio criando alguns mecanismos que no próprio, antes, quando não existia, aí vou puxar um pouco da sardinha, quando não existia Soul Plus. Momento comercial, info. Mas depois a gente entra nesse detalhe, mas a gente fazia tudo no manual mesmo. Então aqui, com as próprias mensagens automáticas do WhatsApp, já desenvolvia as mensagens com um link de foto do Google Fotos, para a pessoa já ver a foto. Então, eu quero foto de tal coisa, eu quero foto de louça. Aí eu não precisava trazer um vendedor e ele ficar lá tirando foto. Vocês já estavam, na verdade, criando que hoje as coisas estão diferentes porque tem ferramentas que auxiliam esse processo, mas vocês já estavam executando a forma já digital, o mindset digital, mas de forma manual. Exato, de toda essa jornada. E aí, inclusive, por exemplo, essa questão da entrega, a gente viu, a gente precisa ter uma entrega mais rápida, porque a pessoa tá lá tendo uma necessidade diária de uma coisa, às vezes, da obra.
a gente trouxe uma startup também para auxiliar a gente no processo de roteirização. Então, hoje o meu papel também, falando um pouco do meu papel, é olhar toda a jornada desse cliente e entender quais ferramentas, quais são os processos, quais são as alavancas, quais são as necessidades, as prioridades, para poder melhorar toda essa jornada do cliente. Então, a gente trouxe essa facilidade dos links de pagamento, a gente trouxe as facilidades da própria consulta dos produtos já com as fotos bonitinhas, todas organizadas. A gente trouxe a startup para poder fazer a roteirização, que a gente conseguiu economizar. A gente conseguiu economizar 50% de combustível em um ano por causa da roteirização automática com inteligência artificial. Então, assim, são coisas muito significantes que a gente, talvez, se a gente fosse... É aquilo que eu estava falando, se às vezes fosse focar em aumentar a operação, talvez a gente teria um prejuízo um pouco maior em não organizar a casa antes. Então, meu papel é muito de organizar a casa e entender quais são os processos que a gente pode melhorar, otimizar, deixar mais eficiente, deixar mais fluido nesse caso, né? E etc. Assim, e várias outras startups que a gente veio tentando ao longo do caminho também, fazer parceria. Legal. E aí que a gente entra, uma das startups que entrou nesse processo foi a Soul. Sim. Quais foram as principais dores que você tinha naquele momento e falou assim, poxa vida, não dá mais para eu trabalhar do WhatsApp da forma como tá, eu preciso migrar isso para uma coisa mais robusta, né? Antes de falar como foi depois a Soul, eu queria dar um passo anterior, né? Um passo antes no sentido, poxa, eu tinha isso de dor, e aí falei, aqui eu já consegui ir no meu limite, agora eu preciso avançar. Em relação tecnológica, em relação ao teu processo, né? Para você poder tomar a decisão de procurar uma solução que acabou fechando com a Soul, mas você tinha ali, né? Então eu tô vendo que vocês foram fazendo, usando todos os recursos que o WhatsApp permitia. Inimagináveis. Exatamente. Então, a criatividade... Permite isso? Usa. Permite colocar aqui uma barrinha com link? Usa. Mas aí expandiu a equipe. Em que momento você fala assim, poxa, agora não dá mais, vamos ter que avançar? Quando tu estava falando dessa eficiência operacional, eu entendo que ainda também tem dinheiro na mesa, quando a gente está falando de clientes inativos, quando a gente está falando da gestão do cliente, da gestão da carteira. É uma coisa que a gente deixa dinheiro na mesa, de fato. Então, a BN ela não tinha a cultura de CRM, a cultura de começar a gerir o cliente, começar a acompanhar mais o cliente, porque, graças a Deus, hoje a nossa demanda é muito maior do que o nosso braço. Então, acabou que, por muitos anos, a nossa demanda sendo muito maior, faltou braço para continuar o processo. Então, esse processo de venda estava muito bom, mas o acompanhamento de toda essa obra precisava melhorar. Então, justamente a Soul, quando a nossa operação foi crescendo, foi aumentando, e foi tendo mais necessidade, foi tendo 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, um coordenador, um gerente. Então, a gente precisou gerir isso e ter uma organização para poder colocar esse dinheiro para dentro da casa. Então, foi quando a Soul veio. Então, a gente conseguiu fazer tudo que a gente pôde no manual, mas, de fato, a Soul trouxe essa gestão e a questão do... antes, quando a gente começou o chatbot, né? E agora a parte da inteligência artificial. Então, a otimização desse atendimento, a facilidade para o cliente, a nossa gestão realmente melhorou muito. Então... E qual foi assim, na época, quando vocês tinham esse processo ainda não organizado, você lembra de um erro, assim, de atendimento que vocês cometeram? Nossa, até hoje. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não tem como ser, mas essa é a nossa busca. Mas, assim, a nossa maior dor, de fato, hoje é o técnico. Então, para mim, um erro é, às vezes, a pessoa ter, de fato, uma necessidade e aí a pessoa indica um produto errado, assim. Então, um produto que, de fato, às vezes não era para aquela necessidade específica, mas alguma necessidade parecida. Então, isso acaba atrapalhando o processo de venda, de fato, porque o próprio cliente ele fica confuso, né? Sim. Você tocou num ponto que é o Notebook LLM, que é uma ferramenta super boa, eu também uso, mas nós, inclusive, na Soul, a gente tem hoje uma abordagem muito parecida com ele. Por quê? Você tem como cadastrar o seu produto no catálogo da Meta,
E o vendedor, ele consegue, ali no momento que ele está vendendo, fazer uma pergunta para a IA interna, que é o copiloto da Soul, e onde ele pergunta assim, porque como é uma venda técnica, e de fato, por mais que eles tenham treinamento, eu imagino que 20 mil SKUs é uma coisa sobrenatural. Imagina quem chega de paraquedas, contratei um júnior agora, pum, 30 mil produtos na cabeça. Vai demorar. Essa cerâmica pode colocar, não pode? Exato. É um então, processo isso é um processo que e essas informações técnicas, os fabricantes, vocês já têm uma bagagem para isso, e é uma coisa muito simples de alimentar, e que você consegue exatamente ter o que você tem, mas dentro da nossa plataforma de atendimento, entregue para o vendedor e ele poder rapidamente disponibilizar as informações técnicas. Eu queria que você comentasse um pouco de como é que você imagina a IA auxiliando vocês nesse processo de venda técnica. Hoje tem esses dois formatos. Tem um formato que é essa questão do assistente, que a gente está buscando a profissionalização dos vendedores com esses testes, até a gente pensou num próprio agente professor. Então, por que a gente não ensinar com o agente, né? Então, tem o Copilot, mas tem o agente professor. Então, a gente ensinar todas as partes técnicas e esse professor, de fato, conversar com nossos vendedores e esses vendedores, eles, de fato, terem um compromisso de conversar X horas na semana com esse assistente. Tem um insight aqui, cara, depois a gente corta, tá? Focado, mas eu não queria perder aqui o time. Cara, olha só o que a gente pode fazer. Gostou, né? Não, isso aqui veio uma coisa lá atrás, tal, e as pessoas vão se conectando, Sim. né? Imagina o seguinte, a gente pegar um número do WhatsApp, certo? Lá da Bene, a gente cadastra só os números dos vendedores nesse assistente. Então, se o Gerson não é vendedor, não está cadastrado lá, falar com esse número do WhatsApp, ele vai dizer, cara, você não está cadastrado, não posso seguir a conversa com você. Ponto. É uma certo? regra de segurança, no caso aí. Então, só os vendedores. Só que os vendedores, eu tô ali falando com o Paulo, na loja. Sim. Aí o Paulo perguntou, cara, peraí só um pouquinho. Ele vai lá e dá um oi no WhatsApp do assistente da Bene. Olha, e ele faz uma foto. Cara, essa foto aqui, essa cena aqui pode ter água. E na hora entendeu? Ele vai responder. Vamos fazer um teste? Bora fazer um piloto? Porque você vai criar uma base de entendeu o que eu tô falando? Ele vai falar com o assistente, só que ele tá ali com o cliente na loja. Tem. E ele tá lá no showroom e tal. E aí, pensa um pouquinho, ele tá no WhatsApp, ele bate a foto lá no WhatsApp e faz. Então, ele não precisa ir no sistema nem nada. Ele não precisa usar nada. Ele tem o número de assistente interno. É uma comunicação interna que vai ter informações que vocês vão disponibilizar para os vendedores. Ele vai lá, tira uma foto disso aqui, pá. Aí ele já retorna com a dúvida esclarecida, entendeu? E com a maloca lá, aí também dá para fazer outras coisas, né? Dá para pesquisar preço, dá para verificar estoque, dá para verificar quantidade. Eu acho que isso é uma coisa... Pode ser interessante, hein? Acho bom. Além dessa questão do assistente aí de treinamento, agora a gente está desenvolvendo também o cross-selling direto na RP, né? Só que a TOTOS está mudando o sistema operacional de frente de caixa e a gente está agora implementando já na nova frente de caixa o cross-selling. Então, hoje a gente já tem com inteligência artificial também as combinações de compras, né? As bucket análises de análise de carrinho de todos os compradores e todos os produtos, análise de correlações dos produtos e tudo mais. E aí vai aparecer já na frente de caixa, quando o vendedor estiver fazendo o orçamento, já vai aparecer, você está fazendo o orçamento, quais são os produtos relacionados. E aí já vai ter uma lista de produtos relacionados que ele já vai poder ir colocando dentro do carrinho da pessoa. Então, além dessa questão das dúvidas para o cliente júnior, ou para o vendedor júnior, porque a gente tem ali as necessidades do vendedor júnior, as necessidades do vendedor pleno e as necessidades do vendedor sênior, né? O vendedor sênior, ele já passou por essa situação de eu sei o que é um porcelanato, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, eu tenho 30 anos de empresa. Mas às vezes a indústria lança um produto novo, ele está com preguiça de ler o manual, de fazer o custo daquele produto, pesquisa no assistente. Então, aí entra nesse ponto de como assistir a venda e como fazer uma venda casada, nesse sentido. E aí ele, teoricamente, tem esse assistente para tirar as dúvidas técnicas, etc., de produto, como usar, como aplicar, essas coisas que acontecem no dia a dia, e quais são os produtos correlacionados que ele pode vender junto. Então, como eu consigo vender melhor e como eu consigo agregar na minha venda.
Então, a gente está indo para esses 2 caminhos agora, e a questão do aprendizado, né? Então, a gente está indo para esses 3 caminhos, na verdade, agora, para usar a inteligência artificial para melhorar os nossos processos e principalmente melhorar o processo de venda, que é hoje que é o mais latente aí de todo o varejo, né? Agora, uma coisa que acontece, acredito que seja também comum na BN, nessa jornada de pesquisa, a pessoa que vai construir uma casa, começa a pesquisar material, ela não vai só em uma loja. Vai 1, 2, 3. Fui na BN, vai pegar meu contato, vai pegar meus interesses, vai pegar um conjunto de dados que eu estou lá na loja e ele começa a coletar. Como é que vocês fazem hoje essa coleta de dados, organiza esses dados para depois poder fazer uma ativação? Modo antigo. O vendedor ia lá na notinha, no caderninho e ficava fazendo um follow-up durante a semana. E aí, seu Gerson, deixa eu fechar o orçamento, bora fechar o orçamento. Ainda é assim ou vocês também transformaram esse processo? Então, agora a gente está falando vou falar de um pouco de processo de venda, né? Que agora a gente também tem, porque eu vou falar um pouco do meu background de CRM, que eu acredito muito na gestão de carteira, eu vim de consultoria, então a consultoria tem muito disso de gestão de carteira, né? Então, a gente tem essa parte do CRM forte hoje, que a gente faz a ativação dos top clientes, a gente vê quais foram os melhores clientes, quem foram as melhores vendas, onde está esse cliente. E hoje eu trouxe isso para a carteira do gerente de vendas mesmo, e é de fato hoje uma responsabilidade semanal dele acompanhar todas as vendas, os top clientes, os top vendas, e fazer a gestão dessa carteira. Mas a gente tem os outros 5.000 clientes que a gente tem. Então, a gente consegue fazer uma seleção hoje com inteligência artificial dos clientes campeões, dos clientes mais recorrentes, dos clientes que hoje estão gerando mais receita para a gente, ou que tem maior potencial também de venda, porque a gente faz as análises lá, a inteligência faz as análises e traz para a gente. Então, esses mais próximos a gente consegue fazer uma proximidade, a gente está agora também indo, como eu falei, a gente precisa solucionar a vida do cliente. Então, um dos nossos clientes são as construtoras e são as empreiteiras, são os engenheiros, pequenos engenheiros. Então, a gente faz a seleção, vê quem são esses clientes campeões, vai visitar eles, vai falar com eles, vai ver a obra deles, vai ver o que eles precisam, qual é a necessidade, se é preço, se é produto, se é quantidade, se é só um abraço. Tem uns que a gente vai lá, fala, e aí, amigo, tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Pô, como é que tá a tua família? Porque não tem nada pra fazer. Mas ele é um cara parceiro. Ele é um cara, a gente vai lá, leva alguma coisa pra ele, fala, e aí, como é que tá a família? Porque é relacionamento, a gente de fato precisa estar próximo. Sim. E se ele não tem problema, beleza. Continua a amizade. Mas ele vai lembrar de vocês com certeza quando ele tiver um problema, por conta desse relacionamento. Porque a gente vai construindo isso. Então, durante todos esses anos, a gente teve um ótimo relacionamento com o nosso cliente, só que a gente não estava indo atrás desses clientes também para facilitar esse processo. E agora a gente está indo junto com inteligência artificial para poder gerenciar esses clientes campeões hoje. E para os outros clientes, a gente está agora desenvolvendo também com inteligência artificial os processos todos automatizados para... A gente antigamente já fazia e-mail marketing, agora a gente está desenvolvendo o próprio SMS marketing, a gente também fazia agora o WhatsApp marketing, que o WhatsApp disponibilizou, antes não existia isso, né? Então, o que antes a gente conseguia, que era o SMS e o e-mail, a gente fazia, agora com o WhatsApp a gente também faz. E as ativações para os outros clientes para poder a gente continuar mantendo esse relacionamento e deixando eles seguir nessa jornada de compra. Então, muitos engenheiros já fizeram, às vezes, aí falando de erro operacional, era uma coisa manual. Ainda tem algumas coisas que ainda são manual. A gente não vai mandar um e-mail sem ver, assim, a gente ainda não confia 100%. Mas a gente tem a pessoa que olha, e aí teve uma vez que não mandaram o e-mail, aí veio um engenheiro amigo, falou, pô, vocês pararam de mandar o e-mail? Aí eu, não, por quê? Ele, pô, eu acompanhei todo mês do e-mail de vocês para saber as promoções lá, porque ele é engenheiro, ele olha a caixa de e-mail, tem essa recorrência de ver e-mail. Aí ele, não, a gente continuou mandando. Aí ele, mas porque eu não recebi? Eu falei, não, como assim tu não recebeu? Pô, eu fui lá e não tinha mandado e-mail. Mas a gente, assim, tem essa recorrência de fazer esse relacionamento, deixar a jornada de compra mais fluida e manter esse contato com os clientes. Antes, via SMS e e-mail, agora com WhatsApp, mas agora também a inteligência artificial ajuda muito no processo. Assim, facilita
Aí falando de pessoas, né? Não é todo mundo que sabe mexer em Excel, essa é a verdade, não é todo mundo que é o expert em Excel. Então, fazer cruzamento de dados em Excel, num SQL, para o pessoal mais técnico, assim, é uma coisa de outro mundo. Então, o que a inteligência artificial consegue facilitar o processo, já trazer uma coisa totalmente mastigada para a gente apertar um botão, é surreal. Hoje em dia é surreal. É legal esse bate-papo, porque tem 2 processos aí. A gente acaba que o mercado ele consome muito a questão da aquisição do cliente, né? É lead, canais de aquisição, vendas, captura, CRM e tudo mais. E às vezes o foco da empresa fica muito concentrado nisso. E aí você, quando expande um pouquinho e vai ver um evento, uma palestra, sempre o foco é na aquisição do cliente. A Soul, ela começou com um lado oposto. Quando a gente começou, a gente também nasce na pandemia, em 2020, com o processo de ativar cliente. E a gente percebe que já 6 anos depois, essa nomenclatura de ativação de cliente ainda não é natural, não é clara no mercado, ainda está em grandes empresas, ou quem já teve alguma experiência com CRM. E dentro da Soul, por exemplo, a gente tem visto, né, que a gente tem um produto, que é o Sente, com esse propósito de fazer ativação, seja por diferentes tipos de canais. E uma das coisas que a gente percebe é a dificuldade. Todo mundo diz assim, olha, vender para o cliente, para o mesmo cliente, é 8 vezes mais barato que vender para um cliente novo. E tem várias literaturas que já comprovam isso, né, métodos, ciência, mas de fato, na operação, a gente brinca, né, no chão de fábrica ou no chão da loja, isso ainda não é uma recorrência natural entre as equipes de gestão. O que você acha, no teu ponto de vista, que o mercado, o que falta para o mercado ter mais clareza dessa importância de pensar em fidelizar e reter clientes? É porque a nossa jornada, ela, assim, o nosso público não é o público que, majoritariamente, a pessoa física do nosso público, ele não vai reformar várias vezes na vida, né? Então, de fato, pra gente, hoje, o nosso foco, quando a gente está falando de gestão de relacionamento, de gestão de venda, também é focar naqueles high tickets. Assim, eu acho que tem que ter uma estratégia também para ser rentável. Eu não tenho como falar que o meu televendas vai falar com todo mundo, com qualquer pessoa, eu não tenho como, a gente não vai ser rentável, a gente não vai conseguir manter uma operação se a gente for falar de um ticket de R$200, quantas pessoas o meu televendas tem que mandar mensagem ou falar para ficar vendendo R$200, assim, então, falando de operação, de gestão dessas pessoas, eu acho que, assim, a gente tem que levar em consideração sempre a jornada desse cliente e quem vai ser esse cliente, para a gente, de fato, priorizar e conseguir gerar valor para esse cliente. Então, a pergunta foi como a gente conseguiria gerar valor. O que acontece? Eu vejo assim, quando a gente fala em sistema, em plataforma, muitas pessoas nos procuram, falam assim, olha, eu tô precisando organizar meus leads. Hoje mesmo eu tive uma conversa com 2 clientes, assim, olha, eu estava com outra plataforma, a plataforma deu um pau, perdi 500 leads. Aí, beleza, a gente consegue resolver isso e tal. Aí eu fiz uma pergunta contrária, falei assim, mas quantos clientes você já tem na tua base? 5.000. E eu falei, e o que você faz com esses clientes? Nada. Entende? E a Soul nasceu justamente nisso. Quando a gente começou lá atrás, foi assim, e a gente nasce na pandemia, num momento que fazer a aquisição de novos clientes se tornou um grande desafio, como você já colocou aqui. Então a gente falava assim, peraí, você tem quantos anos tem sua empresa? 5, 10 anos. Quantas vendas você faz por mês? Eu faço 1.000 vendas. Cara, então você tem mais de 10.000 vendas por ano, né? Clientes diferentes. Vamos ver esse banco de dados? Aí nasce um novo problema. Vixe, eu não tenho muita informação sobre esse cliente. Então, dado diferente de informação, né? E é bom trazer isso até porque muita gente esquece disso. Que não adianta ter inteligência artificial, não adianta ter ferramenta, não adianta ter uma Lamborghini se não tem a informação certa.
Então, hoje, a gente vem tão forte nessa cultura de dados que a gente, de fato, tem uma pessoa que faz auditoria dos cadastros todo dia. Então, a pessoa vai lá e ela tem uma lista de auditoria que ela vai nos clientes, vê o que está errado, vê o que está certo, manda o vendedor falar com o cliente para ver se, de fato, é aquela informação. Então, a gente tem uma base mais redonda possível para conseguir fazer isso. Então, de fato, muitas empresas deixam dinheiro na mesa, essa é uma verdade, deixam dinheiro na mesa de não ativar esses clientes que... então, já foram... até vou dar um passo atrás, né? Se o cliente já passou por toda a tua jornada, decidiu comprar contigo, por que não continuar... Não fidelizar esse cliente. Não continuar esse relacionamento, né? Ele já decidiu ficar contigo. Então, ele já falou, essa é a melhor empresa que me ajuda, que consegue solucionar meu problema. E, de fato, vai ser muito mais barato porque ele já decidiu. Se ele já decidiu, o teu processo de aquisição, de convencer ele, já ficou mais barato, porque ele já foi convencido que tu... E se a empresa gerou valor de fato, não foi, eu comprei e não recebi o produto, porque tem isso, né? Então, quando ela compra, recebe o mesmo produto, tem uma experiência legal e a gente consegue manter esse relacionamento ativando, a gente, hoje... foi melhorando, como a gente começou em parafuso e ferragem, a gente foi aumentando, também a gente veio mudando nosso portfólio para gerar essa cauda longa. A gente viu até o Matheus da Casa que eu ia falando que eles também foram tentando seguir nessa cauda longa para ter mais retenção, para ter mais margem. Isso a gente sabe que são alguns produtos de cauda longa que vão te trazer essa recorrência, porque no nosso caso, e no caso dos materiais de construção, a pessoa, de fato, ela não vai quebrar a casa todo ano. Sim. Então, como a gente vai trazer essa recorrência? 1, mantendo contato. 2, melhorando o portfólio. 3, melhorando o relacionamento. Então, são vários pontos que a gente, de fato, tem que trabalhar e tem que... O que a gente comprovou na prática, né, da Soul, nesse processo, que era assim, uma coisa era uma teoria. Inclusive, quando a gente começou, né? Falei assim, poxa, é muito bonito na prática você falar, nossa, é mais barato você ativar seu cliente, vamos oferecer o produto certo para a pessoa certa. Na teoria é uma coisa. Quando vem para a prática, a gente começou a colocar em prática de fato. Eu lembro que a primeira campanha que a gente fez também foi no material de construção, ainda em MVP, a gente chamou o gerente, lembra? A gente chamou o gestor comercial e falou assim, o que você tem no estoque que está parado? Furadeira. Aí tinha uma base lá com 50 mil dados. Vamos minerar esses dados primeiro, para ver se o que tem válido. De 50 mil caiu para 25. Não, 25. Pô, já era bom, 50. Mas já caiu a decepção. Nossa, eu achava que tinha 50 mil. Beleza. Mas desses 25 mil, vamos criar um perfil aqui. Quem que tem que comprar furadeira? Cara, vamos pegar primeiro quem comprou, mas já tem mais de um ano. Aí caiu para 3 mil. Aí nós mandamos uma campanha no WhatsApp. 3 mil. Taxa de conversão que a gente estava buscando era... A gente vai mandar a campanha, promoção relâmpago, furadeira a tantos reais hoje. Isso 6 anos atrás, né? E eu só queria assim, eu quero. Você quer ou não? Eu quero. Então a gente estava medindo essa taxa de conversão. Gabriel, 30%. E eu vendo marketing. Eu falei assim pro Paulo. Lembra disso? Falei, tá errado isso aqui. Não existe, cara. Taxa de conversão 30%. Não existe. Eu falei, não existe, cara. Isso aqui é surreal. Mas aí começou a pipocar. E tinham 5 pessoas no telemarketing. Só que a plataforma estava ali né, de forma bem nascendo ainda. E era assim, o WhatsApp web. Aí eu falei, nossa senhora. É aquela coisa. Não, tiro na lua, deu certo. Vamos fazer de novo. Eu tô com umas tintas ali. Foi sorte. Tipo, a gente tava acreditando. Nem vocês acreditaram na Aí taxa. pegou umas tintas lá. É que, de fato, uma taxa dessa, assim, muito né? alta. É muito alta. Veja bem, o que a gente tá falando? Não é taxa de vendas. É taxa de, eu quero, e aí, equipe de vendas... Taxa de intenção. Isso, né? Vamos pôr, taxa de intenção. E que lá, quando a gente faz anúncio dá 1%. Isso tá? 1%, então, 1,5%. Aí faz o teste 2, tintas. É furadeira, público e tal, vamos fazer tinta. E taxa deu 25%. Falei, cara, a gente encontrou uma coisa muito legal, a gente está validando o que a teoria fez. Só que a gente tinha um desafio, e a gente sempre tinha um sonho, que era o seguinte, em que momento que a gente vai conseguir? Hoje, existe uma coisa. Vou fazer, por exemplo, o feirão da construção. Então, tenho vários produtos de tanto a tantos %,
e faço um anúncio genérico lá nas redes sociais para atrair tudo que é público, certo? E aí ele vai atrair, vai fazer uma televisão, um canal mais aberto, vai colocar lá bem aberto. E eu falava assim, olha só, se você fizer esse anúncio aberto para levar para o WhatsApp, você não vai pagar menos de R$2. Isso hoje. Correto? Claro. Beleza. Aí você olha para a tua base com 50 mil e fala assim, ó, você pode pegar esse mesmo anúncio aberto, porque você não sabe de quem quer ou quem não quer, e vai mandar para eles a 35 centavos. Do custo. Do custo. Enquanto você está pagando lá para o Meta R$2, você vai pagar para o Meta também 35 centavos. Eu percebo que o nosso mercado ainda não entendeu isso. Sim. A gente está falando há 5 anos nesse processo, ativa a base. E o ativar a base tem várias formas. Eu posso fazer um anúncio, o mesmo anúncio que eu estou fazendo para lá, estou fazendo aqui. E aí nós tínhamos um sonho. Falei assim, em que momento que a gente vai conseguir fazer uma copy, um anúncio personalizado para aquela pessoa, para que o sistema sozinho ele possa identificar e falar assim, o perfil, cara, você vai o receber perfil, isso, você vai receber. Tu vai ter a cerâmica, pode ter a mesma cerâmica, mas a cerâmica com cópia a mesmo produto, vai se mandar para pessoas diferentes, com a imagem diferente, com contexto diferente, com cópia diferente, e a Soul está entrando nesse momento. Sim. Então a gente está vendo que a IA, ela não está vindo mais só para fazer uma preditiva, a gente está conseguindo juntar dentro da Soul e a preditiva e a generativa, com a intenção de entender quem é o cliente e gerar o cópia de forma automática e não precisar de ter aquela inteligência humana ali de falar assim, qual é o produto certo? Ela vai entender quem é isso. E sem contar que você imagina o seguinte, o processo desse, antes de a gente ter o que nós temos hoje com a IA, ele, imagina, se eu quisesse criar 10 criativos, 10 imagens, só imagem e 10 copies. Já seria uma demanda assim, de uma semana ou muito mais. O camarada ali em cima, né? Então você imagina você ter 1000 criativos diferentes, onde você segmenta no nível em que bate com você, com quem é o Gabriel, quem é o Gerson, quem é o Paulo. Taxa de conversão tende a ser muito maior, né? Isso é uma coisa que é onde nós estamos buscando agora. Essa ferramenta e esse nível de personalização para as campanhas no SoulSend. Sim. Agora me diz uma coisa. Quando a gente fala de IA, existe um imaginário que a IA vai resolver tudo, né? A gente está desenvolvendo um assistente de atendimento, ainda está no formato beta, estamos testando, estamos validando. Queria que você falasse um pouquinho desse processo. Como é que foi construir esse assistente? Se para você era o que você estava esperando, o processo é um processo novo, né? Para todo mundo, para a marca, para nós, para as pessoas que estão na operação. Queria que você falasse um pouquinho disso e a gente vai entrar um pouquinho o que você espera também que esse assistente faça num futuro breve. Vou até dar um passo para trás sobre como eu vejo inteligência artificial e como a gente pensa em inteligência artificial também lá na empresa, né? Então, a gente hoje não é nosso foco investir em tecnologia para inteligência artificial. Tem empresas que, de fato, a estratégia é investir diretamente em tecnologia para inteligência artificial e desenvolver suas ferramentas, desenvolver seus processos e tudo mais. A gente já pensa que a gente vai trazer parceiros e foi por isso que a gente também escolheu a Soul Plus, porque além de ser um super parceiro aí que a gente já vem de anos convivendo e conhecendo já a trajetória, é uma plataforma que veio direcionada com essa ideia de AI, com essa ideia de assistente, de automação, de ajudar o processo, escalabilidade de processo. Então, isso só pelo DNA da Soul Plus, isso já foi um fator de convencimento para a gente entrar nessa jornada também. Porque, de fato, estão faltando plataformas no mercado que trazem essa solução com inteligência artificial. Assim, plataformas acessíveis, práticas, fáceis. Então, algumas estão desenvolvendo, mas não nasceram com esse DNA.
Então, é diferente quando a empresa já nasce com DNA e depois ela já se transforma, né? Então, a gente gostou dessa parceria, uma parceria local, então a gente consegue ter um acesso muito mais fácil, uma parceria que está pensando em inteligência artificial e como escalar isso. Então, deu muito certo, assim. É um desafio, aí voltando, é um desafio porque a gente precisa, de fato, treinar as pessoas, treinar, capacitar a equipe, ter alguém direcionado para poder treinar, ter alguém direcionado para poder validar, ter alguém direcionado para poder melhorar. Então, é o processo da AI, né? De treinar, de observar e de melhorar essa inteligência e esse processo, porque é tudo um processo ali. Eu brinco que a inteligência artificial é uma montanha-russa, né? Então, você vai direcionar ali o trilho, tu vai dar o play e ela vai ficar lá girando. Mas e a manutenção disso? E tá indo certo? As pessoas estão felizes ali naquele brinquedo? Então tá dando tudo certo? Como precisa melhorar? Precisa de um looping? Esse é um ponto importante que você colocou, porque tudo que você está descrevendo aí que a gente vem fazendo, uma das coisas que a gente teve uma demanda, e hoje as coisas têm que ser rápidas, né? Uhum. A gente teve uma demanda que precisava ter um avaliador do assistente. Como é que a gente avalia se o meu assistente está bom ou está ruim? Então a Soul implementou. Então você consegue ver quais são as perguntas que o assistente não está respondendo. Qual que é o índice de eficácia de uma nota de 1 a 5 do assistente naquele atendimento. Isso já está. O assistente hoje da Bene já tem esses dados. E você consegue, inclusive, mensurar se ele escalou para um humano ou ele encerrou o atendimento, ou seja, ele resolveu tudo. Você define se é sucesso, se é falha, se é neutro. Isso é algo que vocês têm. E também, assim, puxar a sardinha para o Soul também. Mas, foi combinado não. Não foi combinado. Porque parece que pagaram um jantar pro Gabriel. Tem não. Podia. Tá pago. Aí tem a pizza depois. Mas assim, o processo de vocês apoiarem a gente nesse processo de integração, de ajudar a validar, toda vez estar disponível, assim, o atendimento super legal. De fato, toda vez que a gente precisava de uma ajuda, a gente precisava de algum apoio, eles estão lá dando assistência. Isso pra gente foi um processo muito bom, porque a gente não tinha essa expertise, a gente não tinha essa habilidade. Então, para fazer esse processo de implantação também, assim, foi muito bom esse apoio que vocês deram, que assim, vocês poderiam não ter dado também. E falar, olha, isso aqui te vira, esse aqui é teu assistente. Mas, de fato, o apoio que vocês deram durante esse processo também ajudou bastante. E agora, se tudo der certo, a gente vai melhorar mais ainda. É tão novo, né, esse processo. Quando a tecnologia vem, tem um modelo de empresa que ela vende o sonho, entrega ali, faz um grande evento, toma aqui, aí na expectativa as pessoas compram, né, no impulso, na emoção daquela venda, e a empresa vai embora, e aí você fica com um tremendo abacaxi. Uhum. Para quem está na operação, assim, cara, os caras estão vendendo muito sonho e na prática estão gerando muita decepção. Sim. A gente está vendo, inclusive, clientes que vêm até a gente e falam assim, poxa, eu comprei a plataforma X, YZ, me venderam isso, eu não confio mais no assistente. A gente está desconstruindo, e é tão rápido, porque não tem um ano, né, que a gente está vendo o assistente de IA rodando, mas já existe uma expectativa negativa. Sim. Sobre IA. Por exemplo, do ponto de vista fake, e isso é muito perigoso, né? Assim, e aí, não, isso é feito de IA. Então a IA tá se tornando, num termo de pejorativo, de fake. Isso aí é falso. Uhum. E aí quando você fala assim, poxa, mas eu vou transformar o meu atendimento da minha empresa para uma IA, para uma coisa falsa, enquanto deveria ser o contrário. Eu quero trazer verdade, eu quero trazer a assertividade, eu quero trazer mais contexto, mais conteúdo para o meu cliente através da IA. Uhum. Né? Então a IA passa a ser um caminho. O que nós estamos vendo aí? Onde entra o nosso trabalho de consultoria / implementação com a empresa para ajudá-la. Falei assim, olha, qual que é a missão do teu assistente? Hoje eu estava numa reunião com um grupo de dentistas, um grupo de empresas de dentistas. E aí ele falou assim, a gente quer trazer IA para o nosso negócio de atendimento. Eu falei, legal. Aí eu fiz uma pergunta, qual que é a missão da IA? Putz,
Não paramos para pensar nisso. Entende? Sim. Segundo, qual é a dor que a tua IA, né, vai resolver de fato? O que você precisa? Porque eles começam a falar várias coisas. Meu atendimento não funciona depois de 18 horas. Tá bom, e se a IA resolver? O que ela tem que resolver? Então falta uma clareza no negócio para dizer assim, a IA vai resolver? Ela pode resolver? Eu quero que ela resolva assim? Como que eu quero que ela resolva? É onde que eu acredito que a Soul consegue se destacar nas outras empresas. A gente para ouvir e fala assim, legal, a IA pode resolver, porque a parte técnica resolve. Né? O que vai ser feito resolve, mas o como é o grande pulo do gato. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. Quando a gente coloca isso, como que você imagina a IA do futuro? A IA da Bene. Da Bene. Porque vocês são já um tipo de cliente nosso diferente. Porque você já tem esse mindset do digital, que é necessário, que a gente acabou de falar há pouco tempo. Você já chegou no limite. Usamos, tanto que vocês já estão utilizando a IA em outros processos paralelos, então já mostra a maturidade da cultura, que é algo que você traz. Mas a gente agora está curioso. O que é o futuro para vocês? Na tua visão. Da AI na Bene. A tua visão. Bene. Cara, na Bene, eu imagino a IA daqui, um futuro próximo, fazendo isso. Assim, a minha visão da inteligência artificial é, de fato, ser ter um Homem de Ferro. Então, a gente é o Tony Stark e a inteligência artificial, de fato, é a armadura. Então, não vai existir uma inteligência artificial que vai solucionar todos os problemas, como, né, todo mundo acha. De fato, o ser humano ele vai ter que estar ali assistindo para poder melhorar, para poder pensar em coisas, de fato, às vezes diferente do dia a dia, porque antigamente a gente via muito o especialista sendo o astro, né? E hoje em dia a gente vê que o generalista ele tá tomando também a frente, porque a AI sem negócio ela não faz nada, então ela precisa de pessoas de negócio. Então a ideia é capacitar o time cada vez mais para poder falar sobre inteligência artificial e todo mundo ter a sua autonomia com inteligência artificial, mas eu vejo que ela não vai substituir as coisas. Obviamente, os processos operacionais, os processos manuais, os processos que são repetitivos e que precisam de uma análise que às vezes é um ser humano que vai estar fazendo, tudo, a ideia é ser tudo automático, assim, o ser humano de fato e os nossos funcionários, falando a parte administrativa, não operacional do dia a dia ali, porque o atendimento vai ter que ser humano, assim, eu acredito muito na parte humana do atendimento, mas quando a gente está falando do digital, assim, o atendimento ele vai da nossa maior parte, da nossa necessidade, eu quero saber um preço, eu quero saber um horário, eu quero saber alguma coisa um pouco mais rápida, então que são coisas que a própria inteligência artificial consegue fazer, então coisas mais simples, coisas mais operacionais, coisas mais repetitivas, coisas que geram padrões, é onde eu vejo que a inteligência artificial ela vai entrar e vai acabar com o mercado. Então, dominar, assim, né? vai dominar, assim. Não existe ferramenta melhor para analisar padrão do que, de fato, uma inteligência artificial com todo o algoritmo dela. Então, só que analisar o padrão não vai dizer que é o caminho certo ou errado. Então, é o ser humano que vai continuar dizendo qual é o caminho que a gente vai precisar seguir. Então, a ideia é potencializar o ser humano, de fato, e os nossos colaboradores com a inteligência artificial, coisa que a gente já também vem fazendo agora no processo de compra, que o nosso processo de compra, que a gente demorava 3 dias, às vezes, para fazer uma compra, agora a gente está demorando uma manhã. Então a gente... Sensacional. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, se a gente, em vez de demorar um dia, demorar uma hora, em vez de demorar 3 dias. Com muita assertividade, né? Com muita, sabendo sazonalidade, sabendo na demanda de forecast de produto, entendendo? Eu não preciso fazer análise do meu histórico de 10 anos, já tenho um forecast dos meus 10 anos ali. Então, assim, coisas que jamais eu ia imaginar com essa assertividade, melhorando nossa ruptura, melhorando nossa margem, melhorando nosso custo. Então, assim, são várias coisas que agregam, mas que quem tem que decidir, por exemplo, aí falando da compra, se é um produto que vende ou não, que assim, comprou 100, vendeu 100, o número vai falar compra. Mas e o cliente? É o que o cliente está querendo comprar ainda? É uma coisa que foi tendência? É uma coisa que tu está escutando muito de um cliente que ele está precisando? Tu está tendo um feedback negativo ou positivo daquela marca
ou daquele fornecedor. Então são várias coisas que o ser humano ele vai ter que direcionar do dia a dia, essa análise qualitativa, essa coisa mais do feeling, que a AI ela não vai conseguir resolver. Mas tudo que a gente conseguir potencializar hoje de processo, padrão e coisas repetitivas, assim, o objetivo é trazer a inteligência artificial, que seja para análise de crédito, para geração de leads, para ativação de cliente, para compra, para logística, para atendimento, para treinamento no RH. Então hoje, em cada área, assim, eu estou focando num projeto com inteligência artificial para a gente otimizar a nossa vida, de fato. Essa pergunta do Paulo é boa, porque você é uma pessoa que vem do marketing, mas passa, né, pela tecnologia, conhece o que é um sistema de ERP, conhece o que é um sistema de CRM, conhece o que é um sistema de atendimento e por isso entende a complexidade que é fazer a integração desses dados. Demais. Né? Só que, por exemplo, existem algumas fantasias quando a gente fala de IA. Eu já ouvi, por exemplo, o pessoal falando assim, olha, vai chegar um momento que o cara vai estar num restaurante, o cliente vai entrar no restaurante, a IA vai falar no ponto do garçom. Do garçom, olha, chegou o cliente tal e ele gosta da mesa tal com vinho tal. Aí eu falei assim, cara, a ideia é sensacional. É a ideia de palco. Dá pra fazer um filme. Não, é a ideia de palco. Operacionalizar agora, né? E quem não conhece os bastidores de como é que é organizar esses dados, porque eu fiquei imaginando, eu falei, cara, palmas, porque do ponto de vista... Imagina, se eu chegar e falar para você assim, olha, a Soul, quando o cliente chegar na loja, bota um ponto no teu vendedor que ele vai dizer, olha, o Gerson, cliente tal que comprou X, semana passada ele teve aqui atrás daquela cerâmica, tal, e ele teve lá, fez um comentário lá no Instagram agora, falando, pô, é sensacional, mas é coisa de palco. Coisa de palco. Concorda? Sim. Por quê? Por que é conversa de palco? Porque a pessoa que está falando isso conhece pouco dos bastidores de tecnologia e conhece pouco da legislação de LGPD. Imagina, Sim. Vou fazer um cadastro. Não é um hospital que você vai fazer um cadastro para entrar numa área específica, né? Nome e telefone. Nome e telefone. Você pode fazer uma foto sua? Oi? Para que você quer foto minha na Bene? Já acabou com toda a teoria. Mesmo que pudesse. É difícil. Né? Você vai colocar os sistemas de RPs, não tem espaço dentro do sistema para colocar imagem de cliente. Começa aí. Entendeu? Eu ia comentar exatamente isso, porque... E agora vamos pensar operacionalmente, qual a probabilidade de um restaurante investir numa tecnologia de cloud, de chat, de inteligência artificial, de engenheiro de dado... Aí o cara tem 2 restaurantes, vai ter um engenheiro de dado, um cientista de dado. Não bate, não. Aí um cientista de dado, um engenheiro de dado. Assim, qual a chance de um restaurante ter uma estrutura e uma operação? Isso não é barato. Não existe. Não é barato. Não existe. Não existe um restaurante que tem 2, 3, 4 que Então, vai ter um engenheiro de dados. Então essa pergunta é para a gente poder refletir, né, o que está sendo falado, o que está sendo projetado. Se a pessoa fala assim, vamos fazer uma projeção... Será que vai chegar nisso? É futurismo. E tá tudo bem. Enquanto futurismo, enquanto perspectiva, enquanto viabilidade, fala assim, poxa, seria legal? Seria. Mas a pessoa fala assim, não, isso já está acontecendo. Aí o cliente fala assim, cara, eu quero isso. Como é que coloca isso na prática? Aí a pessoa engasga. Não, veja bem, não sei o quê, papapá. Então assim, uma coisa que a Soul não faz, tá, pessoal? A Soul não faz vender aquilo que não existe. Então, tome cuidado com algumas coisas que estão sendo abordadas sobre IA, sobre sistema. Se você quer saber um pouquinho mais de fato como que a IA pode trazer, fala aqui, clica aqui nesse QR Code, fala com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Gabriel? Que a gente está chegando ali já no 1h10. Gabriel, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas para quem está conhecendo o Gabriel aqui pela primeira vez, o Gabriel está mais nos bastidores. Conta um pouquinho da tua jornada. Como é que você começou? Como é que entra na Bene? Como é que você se capacitou para ocupar hoje a função que você está? Eu na verdade, nasci, né, como eu tinha falado, nasci na Bene, literalmente,
comecei andando de skate na frente, isso é a verdade, mas depois comecei a carregar massa, carregar tinta, carregar tudo lá, sempre precifiquei, sempre ajudei na limpeza das gôndolas, sempre ajudei a contar material, assim, sempre estava ali presente no dia a dia da operação. Mas fui para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, quando eu tinha dos 8 aos 13, voltei aos 13. Aí continuei ajudando nas coisas da empresa, mais apartado, porque eu era atleta também, então 90% do meu tempo era dedicado ao esporte, eu era nadador profissional, nadava águas abertas, nível brasileiro, nadava fora do Brasil, contava bastante azulejo. Olha aí, cara. Então, pô, isso aí não sabia não, esses bastidores. Que legal. Muito azulejo, e aí não dava tempo para poder focar em outra coisa, então era escola, treino. Mas depois que eu me formei, fui para São Paulo, e aí entrei na Escola Superior de Publicidade e Marketing, fiz administração e marketing, aí entrei na Telha Norte, coincidentemente, estava procurando emprego, meu primeiro estágio foi na Telha Norte, que é uma das maiores varejistas lá de São Paulo, então de material de construção, é um home center gigantesco. Sim, gigante. Que acabei entrando junto, que é do Grupo Saint-Gobain. Então, eu entrei junto com a diretoria de planejamento estratégico, então eu era responsável junto com o diretor do planejamento estratégico da rede. Então, eu reportava para o diretor e para a Saint-Gobain da França, para o francês, que na época era o diretor. E aí, depois fui parar em consultoria, e trabalhei na KPMG, na parte de relacionamento com o cliente, depois fui para uma consultoria de inovação, trabalhei com venda também no marketing comercial para atender cliente, desenhar projeto de inovação e projeto de programa de aceleração, programas de empreendedorismo, programa de desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de... Tudo isso em São Paulo? Tudo em São Paulo. Jornada, por isso que eu falo muito de jornada, porque lá, quando a gente está falando de inovação, a gente fala muito de jornada do consumidor, né? De jornada do cliente, jornada das telas, jornada de uso. Sim. Então, vim com esse background de inovação por causa dessa consultoria também, muito forte. E aí entrei numa startup. Aí eu me formei na SPM em Publicidade e Marketing, em Administração e Marketing. E aí eu falei, putz, na época estava tendo uma transição da tecnologia ali em 2010, não tinha muito, ninguém falava muito de AI no mainstream, ninguém falava de performance inbound, tava começando essa história muito mais forte, o próprio RD Summit vindo mais forte, VTEX Day vindo mais forte em 2010, assim. Sim. Então foi quando veio um boom muito grande do digital. E aí eu falei, putz, estou perdendo essa onda e eu preciso me atualizar, porque eu não tive isso na faculdade. Não existia digital quando eu estava na faculdade. Então, aí acabei fazendo alguns cursos de marketing digital, curso de site, curso de e-commerce, curso de marketing inbound, fiz tudo que tinha curso para fazer, eu fazia. Aí eu, putz, tá, agora eu entendi um pouco de marketing, mas e como é que eu operacionalizo tudo isso? Tá, eu já sei a teoria, mas como é que eu coloco na prática tudo isso? Aí fui fazer MBA de tecnologia. Então, aí nesse meio tempo fiz o meu MBA em tecnologia, em análise de negócio, em business partner. Então, falei para entender banco de dados, entender operação de estruturar de banco de dados, estruturar uma governança de dados, estruturar toda esses modelos lógicos de racional, de programação, gerenciamento de projeto de PMBOK para fazer gestão de projetos, gestão de risco. Aí eu comecei a entrar no mundo tech e aí entrei numa startup. Foi quando eu falei, pô, vou investir um pouco mais nessa parte tech que eu tô gostando. E aí fui para uma startup de varejo. Aí nessa startup de varejo a gente era responsável por fazer produtos de dados. Então a gente falava com o varejo, que era o cliente dessa startup, tá, quais são os seus problemas que a gente vai solucionar em produtos de dados. Então a gente criava produtos de dados junto com cientistas de dados, engenheiro de dados, e data viz, data não sei o que, uma equipe gigantesca. A gente teve uma spin-off dessa startup e a gente saiu e foi para uma consultoria de tecnologia que comprou essa startup. Ela fez a aquisição da startup, puxou as pessoas que estavam trabalhando na parte administrativa. Bom, vamos lá. Dessa história toda que você estava contando, você em nenhum momento se afastou da Bene, mesmo trabalhando, fazendo uma jornada dupla, né? Conta um pouquinho disso. E que momento que você fala assim, não, agora eu vou entrar de cabeça na Bene? Então, eu sempre
domingo, ou de feriado, de férias, e sempre a oportunidade que eu tive, de fato eu vim para Manaus e tentava fazer alguma coisa na empresa, porque era o tempo que eu tinha. Então, desde que eu trabalhava na Telha Norte, lá em 2014, eu vinha trabalhando nessa jornada dupla, assim, num processo mais de consultoria, porque era o que eu tinha tempo, das experiências que eu tive, da própria Telha Norte, da experiência que eu estava tendo de uma das maiores empresas do Brasil em construção. Então eu já vinha trazendo essa bagagem para poder ter esse nível consultivo. E aí fui me aproximando cada vez mais. E chegou uma hora que eu trabalhava lá em São Paulo até um horário. Aí, como a gente tinha um fuso horário, na verdade era de 2 horas na época, eu falei, era 2 horas. Porque naquela época tinha horário de verão. Horário de verão. Então eu acabava 5h30 e aqui, 5h30 lá, então era 3h30 aqui. Uhum. Então tinha 3h30, 4h30, 5h30, tinha 2 horas de trabalho ainda. 2 horas dá pra fazer muita coisa. Com a equipe, fora o que eu fazia com as minhas coisas. Então eu fazia os alinhamentos de 1 hora, 2 horas, e aí eu tinha minhas atividades que eu continuava fazendo durante a noite. Então eu sempre tive essa jornada dupla. E aí quando chegou na época do Covid, eu já trabalhava de home office. Então eu já trabalhava 1 ano assim, de home office. E eu fiquei uns 4 anos trabalhando de home office. E aí nessa época eu ficava indo e vindo. Conseguia fazer reunião no meio do dia, conseguia fazer reunião às vezes vindo, ficava 20 dias aqui, 20 dias lá em São Paulo, ficava viajando de mês em mês. Então, só que foi ficando desgastante demais a rotina, assim, muito, muito desgastante. E eu, na vida, eu prezo pelo foco, assim. Então, eu acho que a gente tem que demandar energia e eu acho que a gente só vai conseguir fazer alguma coisa de fato crescer quando a gente coloca foco, esforço e suor naquilo e foca naquilo. É o atleta, né? É o espírito atleta ainda. Tem que ter foco, e tem que ter disciplina, e tem que ser determinado. E eu tava vendo que eu tinha muitas oportunidades aqui em Manaus, inclusive na empresa, e em São Paulo também, mas eu não tava conseguindo dar a atenção necessária para ambos os lados. Uhum. Então, de fato, a família é uma coisa muito importante para mim. Hoje também, depois do meu casamento, foi mais importante ainda. Então, a construção da minha família e ficar próximo da minha família, não só essa questão profissional e questão monetária, foram fatores importantes que eu acabei decidindo para voltar e também continuar apoiando a empresa. E com certeza eu não eu penso em prosperar e continuar e suceder, mas o futuro a Deus pertence. A gente sempre eu não tenho como depender do meu filho também, né? Então, a gente sempre espera progredir e ter sucesso e ter longevidade. E essa é a minha intenção hoje, depois de um tempo passando em consultoria, passando em startup, passando em fundo de investimento, passando em varejista Top Brasil. Então, eu vi que só muda, a verdade é que só muda o endereço. Essa é a verdade, só muda o endereço. Mas todas as empresas têm os mesmos problemas, assim. Então, a gente está falando de geração de valor, a gente está falando de venda, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de processo, a gente está falando de marketing. Então, todas as empresas, independente do ramo, independente da natureza, elas têm esses mesmos problemas. Então, porque é o problema natural de uma empresa. Então, eu vi que eu estava trabalhando para algumas empresas, algumas startups e tudo mais, falando dos mesmos problemas que eu poderia estar falando na minha empresa e gerando um valor, teoricamente, para mim, hoje, como sucessor. Então, eu vi que eu estava podendo ter mais oportunidades e gerar mais valor que eu estava gerando lá em São Paulo, que, de fato, tem uma hierarquia muito maior, tem uma estrutura muito maior, tem muito mais pessoas. Então, eu não estava conseguindo alcançar o potencial que eu gostaria de desenvolver, porque realmente tem fases, tem estágios e tem burocracias da vida. E aqui eu vi essa oportunidade de gerar mais valor e para mais pessoas, né? Então hoje a gente, eu brinco que é razão social, porque a gente de fato tem uma razão social. Então, se fosse falar de rentabilidade, a gente colocava o dinheiro num IPCA, no CDB. Assim, tá rendendo bastante. Se for falar de rentabilidade, mais do que um varejo. Então, de fato, hoje eu tenho um propósito social, um propósito humanitário, tanto quanto financeiro, do que eu consigo fazer em vida. Então, Legal.
mais do que essa parte financeira e monetária, que a verdade é que, sim, eu que também conheço pouco do mercado financeiro, a gente sabe que uma rentabilidade a gente consegue 10, 12 hoje, do jeito que a gente está. Então, não é sobre rentabilidade, não é só sobre o dinheiro, mas sobre, de fato, o nosso papel social e o papel que eu acredito que eu tenho na sociedade, principalmente em Manauara, porque eu vejo que muitas pessoas saem, não querem voltar e ficam com, às vezes, síndrome do vira-lata. Não, aqui é melhor, aqui não sei o quê. E, na verdade, a gente pode criar oportunidades também, a gente pode criar essas oportunidades, esses investimentos e essa ajuda para a sociedade. Então, eu vejo que o meu papel muito mais lá em São Paulo aqui de agregar e gerar esse valor de tudo que eu trouxe, de toda a experiência que eu vivi e de como eu consigo agregar assim para as pessoas, para os colaboradores, para os meus amigos, para alguns empresários, para algumas empresas. A gente sempre tem como colaborar e compartilhar e trocar figurinhas para poder todo mundo crescer, né? E às vezes quando a pessoa sai e não quer voltar e não quer trocar, eu tenho essa sensação de give back, de dar um retorno e trocar com todo mundo daqui. Legal. A gente tem um quadro aqui, que tá chegando já no finalzinho, a gente tem um quadro chamado Quadro Malagueta. Olha. Porque pimenta no fiofó dos outros é refresco. E quando a gente fala de varejo, né, tem muita coisa que a gente falou aqui nos bastidores que não são, nem tudo são flores. Sim. Então, a gente é um quadro perguntas e respostas rápidas, tá? Olha. Então, vamos lá, vinhetinha, quadro Malagueta. Você começa? Bora. Perguntas e respostas rápidas, Gabriel. WhatsApp ou e-mail no trabalho, Gabriel? WhatsApp. Caixa de e-mail lotada. Eu já sabia. Caixa de e-mail lotada. Cara, minha esposa e ligação. Assim, eu vou falar, nem WhatsApp, é ligação. Porque, vocês sabem, fila de e-mail é gigante, o WhatsApp é tanto grande assim, mas urgência, se não ligar... Meu e-mail tem lá 25 mil e-mails pra ler, cara. Nunca. Vou te mostrar. Jamais. Vou te mostrar. Eu tenho tanto e-mail que vai vendo que eu não consigo deletando as coisas, sabe? Que, tipo, mas isso é um hábito. Eu tenho um hábito, vou só um comentário aqui, que eu não passa de 50. Quando chega em 50, eu tenho que parar tudo, ler, e aí fica 1, 2. Assim, porque eu limpo mesmo. Eu tenho já um hábito mesmo, isso já é de muitos anos. Olha, isso aí é toque forte, hein? Faz isso pro meu e-mail. Não, esse aí, sabe como ele come MM? Ele separa as cores e aí ele come cor por cor do MM. Não? Agora, você sabe, isso é meu e-mail da Soul, né? Porque eu tenho um monte de outros e-mails. Aí tem outros que é meio complicado. Olha aí, ó, Gmail. Aqui, ó. Aqui no meio, aqui, ó. Putz, forte. Olha aí, ó. Mas isso é e-mail da Soul. A Pri, olha... Você não acredita. Isso é loucura, né? É porque aqui no Gmail tem acho que uns 10 e-mails aqui, caixas né? 10 caixas aqui. Ele tinha um toque, que quando eu conheci, eu já estudei lá comprar domínio. Tive uma ideia. Pá! Comprei domínio. Não, a gente tava trocando ideia. Tu chegou a ganhar dinheiro com isso, Jéssica? Não, ele comprava... nada, né? Ele comprava o .com, .br, o BR... Ponto .ai agora, né? Agora é tudo AI. Ponto .ai. O AI é caro, bicho. Comprei um mês passado R$1.000, velho. Nossa. Quando a gente começou a trocar ideia, aí eu falei assim, Gerson, e aí, tu já comprou o domínio? Porque era isso, do nada. Gestão de domínios, né? Gestão de domínios. Pior que foi mesmo, né? Vamos lá, decisão por dado ou por instinto? Dado. Produto chinês sem nota fiscal, concorrência desleal ou problema no mercado todo? Problema no mercado todo. Isso é problema. Vou falar pela BN, a gente emite nota fiscal de tudo, a gente faz todo feijão com arroz bem feito, paga todos os impostos. Então, assim, pra gente hoje é uma coisa que é uma concorrência desleal, mas eu acho que é uma prática que não deveria ser de fato feita. Porque acaba com o mercado todo. Não é só comigo, né? Desbalanceia. Até o próprio fornecedor, ele fica chateado. Tipo, pô, cara... Tipo, sei lá, uma torneira, aquelas torneiras chinesas lá. Tipo, sei lá, tu tem uma Deca que é R$2.000. Aí tu tem uma exclusividade Deca, com um arquiteto. Ele tá vendendo uma chinesinha também. Tipo, o cara fala, pô, chato pra mim, né? Então, assim, fica chato pra todo mundo, quebra o mercado...
fica com de fato uma concorrência desleal, o cliente ele fica mal acostumado, porque ele não, o cliente não tá nem aí se tu paga a nota ou não. Ele só quer saber se tá barato. Tipo assim, quantas lojas vendem mais barato e o cliente não pede a nota fiscal. A gente faz questão de dar nota fiscal e falar que a gente paga todos os impostos. Então, de fato, eu acho que é uma prática que não deveria ser feita. O que o varejo da construção de Manaus ainda faz no modo década de 90? Se faz, né? Material de construção especificamente? Compra. Tipo, não conseguiu inovar ainda. Não, esse é a nossa. Agora a gente está conseguindo fazer isso justamente com a inteligência artificial. Eu acho que mas a grande maioria... e compra. Eu acho que atendimento e compra ainda é old school. Ainda precisa ser melhorado. Essa aqui eu até sei a resposta, mas bora lá. Instagram, TikTok e WhatsApp. O que vende mais na BN hoje? WhatsApp. Qual métrica você olha toda manhã sem falta? Produto e ruptura. Sem falta. E atendimento do WhatsApp. Produto, ruptura, atendimento do WhatsApp. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou dentro da BN? Mais difícil. Acho que, assim, mexer com pessoas é sempre muito difícil. Eu sou uma pessoa muito humanitária, vocês viram, né? E mexer com pessoas sempre pra mim sempre foi mais complicado. Acho que criar processos e estabelecer padrões e criar e treinar, a gente sempre conseguiu, porque a gente sempre teve pessoas que são muito comprometidas e muito abraçam a causa da BN. Então, a gente nunca teve muito problema com implementações. Um pouquinho normal, mas nada muito grave. Mas demitir pessoas que sempre foi muito difícil para mim. Quando vem uma geração nova, acontece mudança de cultura. O que você poderia mudar? Se você pudesse mudar alguma coisa na cultura amanhã, dentro da BN, o que seria? Mudar a cultura da BN, alguma coisa? Precisa ter resposta. Eu não tenho essa resposta. Eu sou muito adepto da cultura da BN. Eu acredito muito que são pilares que a gente vai ter que manter. Eu não mudaria, eu agregaria nesse sentido, mais em relação à inovação mesmo. A gente tem muito focado nessa parte de eficiência e eficácia e escutar o cliente, mas pensar fora da caixa é uma coisa que a gente precisa incentivar mais. Sim, acho que essa a cultura de pensar um pouco mais fora da caixa. Eu sou uma pessoa muito crítica e gosto de sempre buscar soluções diferentes. Eu acredito que sempre tem um jeito que a gente consegue viabilizar os projetos e as coisas. Então, esse valor de inovação, eu acho que seria uma coisa que a gente agregaria mais, porque a gente fala muito de eficiência e olhar para o consumidor, mas não necessariamente fazer isso. Assim, a gente está muito na escuta, mas falta um pouco, eu vejo, da execução. E qual a sua maior preocupação ou receio assim, para a BN para os próximos 5 anos? Próximos 5 anos, pessoas. A gente está vendo um grande problema. Vou dar um passo atrás, falando um pouco da questão da uberização. A uberização, falando de Uber e iFood, trouxe um grande gap para o nosso mercado de construção. Então, as pessoas hoje, falando do nosso mercado específico, que eu não sei o contexto dos outros, mas o nosso a gente afetou muito nessa questão das contratações. Hoje, uma pessoa, a gente sim tem pessoas que carregam, a gente tem pessoas que são auxiliares de depósito, auxiliar de rota. Então, o operacional ficou de fato mais difícil de contratar. A gente chegou num nível onde a gente está aqui na entrevista, a gente fala, a pessoa levanta no meio e vai embora. Fala, não, obrigado, não é isso que eu queria, não. E vai no meio e vai embora. Então você, não é isso que eu tava pensando. E vai embora, só levanta no meio e vai embora. Então, assim, a questão de pessoas está, de fato, cada vez mais difícil. E a gente juntando pessoas com essa demanda, então, às vezes nem quer. E, às vezes, quando quer, é difícil de treinar também com todas essas tecnologias novas, ferramentas novas. Então,
Assim, por isso que um dos projetos é a gente tentar acelerar o aprendizado das pessoas dentro da empresa, dos processos dos produtos, porque a rotatividade é tão alta e quando a gente tem, às vezes, a pessoa, não, eu tô cansada, quero ir para outra empresa. Aí a pessoa vai para outra empresa, teve gente que, não, eu tô com processo seletivo, eu já vou sair. A pessoa sai, não passa no processo seletivo, eu posso voltar? E a gente vê vários casos que as pessoas às vezes são muito ansiosas em algumas decisões e acabam colocando o pé pelas mãos, assim. Então, pessoas é uma preocupação. Pessoas que estejam comprometidas, a gente no varejo é uma demanda forte, assim, tem que estar disposto mesmo. Assim, é igual shopping, igual drogaria, tem que estar disposto. A pessoa vai lá de segunda a sábado, ela tem um horário difícil, ela tem que chegar 7 horas, porque de fato a gente abre 7h30. Então, assim, é uma demanda intensa. E as pessoas olham e já falam, não quero. Não quero. Aí, não quero. Então, a gente está, de fato, tentando criar meios, criar soluções, dar benefício, dar um vale. Agora a gente dá o vale cinema, a gente dá vale um cupomzinho de ticket de alimentação, a gente dá uma cesta para quem não falta, a gente dá a cesta básica, uma cesta básica para operação de prêmio, de brinde, que a pessoa não faltou no mês. Então, a gente vai criando várias ferramentas para tentar engajar essa pessoa. Mas também tem limite, né? A gente não pode sufocar pensando que a gente vai ter que toda hora perder alguém. Então, está sendo muito difícil criar mecanismos para que as pessoas gerem valor para tanto vir quanto ficar. Porque hoje em dia o processo de uberização, eu posso ser dono do meu trabalho, eu acordo 10 horas da manhã, rodo até 6, ganho um dinheirinho do dia, ganho minha janta, tal, não sei o que, tá pago. Então, pessoas, mais do que ferramenta, mais do que processo, mais do que mercado, assim, porque o mercado a gente corre atrás, a gente abre uma loja, a gente compra um produto, a gente faz uma ação, mas quem vai operacionalizar tudo isso? Tipo, como eu vou abrir uma loja com mais 30, 40 pessoas, outra loja com mais 40 pessoas, outra loja com mais 40 pessoas, sendo que eu não tenho nem, às vezes, uma pessoa para carregar. Então, é uma preocupação muito grande, pessoas, mais do que processos e ferramentas, sem sombra de dúvida. Legal. Gabriel, em uma palavra. Determinado. Determinação é uma palavra que me representa. Gabriel, muito obrigado. Eu adorei o papo, gente. Valeu, Gabriel. Obrigadão. Sempre um prazer estar com vocês, aprendendo, trocando. Sempre que puderem, a gente vai trocar. Quando a IA estiver pronta, vamos transformar essa IA da Ben num case da Soul. Vamos. E aí, chegamos mais um episódio. Hoje. Finalizando aqui o 7º episódio com a Bene Construções, lá de construção. Quem gostou, deixa seu comentário, compartilha. Deixa seu comentário dizendo o que você mais gostou ou o que você aprendeu nesse bate-papo, que pra gente é importante. Ative o sininho aqui, que vai chegar a notificação sempre no episódio novo aí do Bora Soul. Valeu! Valeu, moçada! Até o próximo!